Salve pessoal, belezinha? Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Hoje eu vou trazer um caso muito interessante aqui, que é uma dúvida muito recorrente de muitos anunciantes, novos e até anunciantes já experientes no Google Ads e clientes também, que é se eu posso usar as palavras-chave, né, o nome de outras empresas concorrentes como palavras-chave nas minhas campanhas do Google para eu conseguir disputar ali um espaço de mercado, um espaço publicitário ali juntamente com eles nos canais do Google onde os anúncios aparecem, né? De antemão, eu já vou trazer a informação para vocês de que sim, é possível, tá? Mas nós também, nesse caso, estaremos passíveis aí de sofrer um processo caso essa empresa tenha um registro de marca junto ao Google, tá? Que é o exemplo que eu trago aqui pra gente do que aconteceu aqui com a Kita e a 99, que aqui no caso, a justiça condenou a 99 em uma ação que a Kita moveu justamente pelo uso das palavras-chave, né, com o nome Kita, em uma campanha de Google Ads, tentando desviar o tráfego de quem pesquisava pela Kita, levando para anúncios onde estava escrito ali 99, tá? E aqui na matéria eles explicam bonitinho, né, como todo o processo desenrolou. Eu vou deixar aqui nos comentários para vocês darem uma lida, né, até dando os créditos ao Meio Mensagem, que é o portal que eu estou analisando aqui. Mas basicamente eu vou até grifar aqui um motivo, ó, pela terceira vara empresarial de conflitos e arbitragens daqui da cidade de São Paulo, a interpretação de que a 99, ao tomar o conhecimento de que aqui atuar no mercado brasileiro, investir em publicidade paga no Google e, de uma certa forma, é aquilo que eu estava dizendo, né, usando palavras-chave, por exemplo, como Kita e entre outras, a gente não tem acesso a qual era a lista de palavras-chave que eles estavam usando de fato, mas a justiça entendeu que isso foi o que o Google chama de concorrência desleal, tá? E é muito importante tomar cuidado nesse ponto em usar palavras de concorrente, porque, né, eu tô frisando novamente, é o que a matéria diz, você pode sofrer um processo. E aqui no caso, ó, aqui ele disse que foi condenado a pagar uma indenização de 100, ele não disse se é 100 mil, se é 100 reais, né? Mas aqui em cima ele reforça que foi 100 mil reais. Nesse caso, já tive um cliente que passou por um processo semelhante, mas foi por campanhas de performance max. Infelizmente, essas campanhas acabaram atraindo, quando eles fizeram a checagem lá, tem plataformas como o SEMrush, por exemplo, que você consegue saber se o seu concorrente está usando os termos com o nome da sua empresa ou do seu cliente para anunciar no Google e aí, né, acabar, dependendo de qual orçamento eles têm, o índice de qualidade das palavras e a qualidade da campanha como um todo, sobrepor você ali na pesquisa de quem de fato está pesquisando por você. E isso é muito complicado e muito perigoso e, como eu já disse, isso é tido como concorrência desleal, tá? Depois vocês deem uma lida nessa matéria com mais profundidade, porque ela é muito interessante saber que isso pode acontecer. Mas o que o Google diz sobre isso, né? Eu já disse que o Google permite que seja usado, eu só vou reforçar aqui com as políticas do Google. Eu vou mostrar duas formas de você verificar isso quando você tiver dúvidas, tá? A primeira forma aqui, ó, é basicamente quando você entrar na ajuda do Google Ads, né, na central de ajuda, vai ter aqui no seu canto inferior direito essa janelinha de guia de ajuda. E aí o que eu fiz? É o processo mais básico para quando a gente não sabe como pesquisar se a gente pode fazer algo, se a gente está infringindo alguma política ou se a gente recebeu um e-mail e não está entendendo o que está acontecendo. No nosso caso aqui é o uso de palavras-chave de concorrentes, tá? Então eu fiz a pergunta aqui para o nosso guia de ajuda, que é uma IA, né? O uso de palavra-chave de concorrência é permitido no Google Ads? E ele já me trouxe a resposta rapidinho. Sim, o Google Ads não restringe o uso de marcas registradas como palavras-chave. No entanto, o uso de marca registrada no anúncio em si pode ser restrito a algumas situações. Como eu disse, se a marca tiver um registro juntamente ao Google de que ele não quer que os outros concorrentes usem o seu nome como palavras-chave em campanhas, você pode sofrer ali uma... Na verdade, o que acontece? Você vai ser notificado via e-mail por uma empresa. Eu já tive clientes que foram notificados por uma empresa chamada Brands Monitor, que é uma empresa que eu acredito que é especialista nessa questão de até o nome Brands Monitor, né? Então a gente entende que ela faz análise ali de todo o posicionamamento digital das marcas para identificar brechas, entre outras questões, essa parte do que a gente enquadra como concorrência desleal. E também tem um outro ponto que assim, que a gente não pode fazer. Você não pode colocar o nome do teu concorrente nos títulos dos seus anúncios, tá? Isso aí o Google já nem deixa. Quando você colocar o anúncio para revisão, quando você terminar de publicar o seu anúncio, ele já vai cair na política de marcas registradas. Então, você já vai saber que isso não pode. Em alguns casos ele deixa passar, mas cara, se isso acontecer, olha, o processo vem e ele vai vir limpo. E em muitos casos em que as empresas processaram as outras por estarem usando tanto nos títulos dos anúncios, que não é tão comum, mas já aconteceu, tá? No passado.
como nas configurações de palavras-chave de uma campanha, a causa para a empresa que entrou com a ação é causa ganha. Eu não estou garantindo 100%, porque eu não trabalho com essa parte de jurisprudência relacionado, né, à concorrência desleal. Mas, porém, entretanto, das experiências que eu já vi, a maioria delas ganharam. E o que acontece quando você é notificado? Geralmente te dão um prazo de 7 a 14 dias para você remover essas palavras-chave, e aí, amigavelmente, por e-mail, você manda os prints mostrando que você fez a negativação, né? Existem dois tipos de negativação: negativação a nível de campanha e negativação a nível de conta de anúncio, tá? Eu não abri aqui a plataforma, mas em outro momento, quando eu gravar um vídeo para o curso de Google Ads gratuito que eu tenho aqui, eu vou aprofundar sobre palavras-chave e eu vou mostrar como é que a gente faz a negativação, e aí eu posso voltar nesse tema aqui novamente, tá? Mas voltando aqui, então ó, o Google pode restringir o uso de marcas registradas em um anúncio de um concorrente direto ou em anúncios que usam marca registrada de forma confusa, enganosa ou falsa. As respostas são às vezes meio redundantes, né? Mas a gente fica meio sem saber para onde ir, tá? Então, né, eu já pedi para ele me fornecer o link. Sempre que você tiver uma dúvida, pede para ele te mandar um link ali da ajuda, do suporte, que ele vai te mandar. E aí ele direciona a gente para cá. E aqui, né, é bem extenso aqui as explicações sobre marcas registradas, tem várias explicações, mas no contexto desse vídeo aqui é aqui, ó, onde a marca registrada é usada no anúncio. A marca registrada precisa ser usada no anúncio, não apenas na página de destino dele. Aqui, ó. O Google Ads não vai restringir, reforçando o que eu já disse aqui, o uso de marca registrada como palavra-chave. Então você vê que o Google deixa, né, você usar. Se você clicar aqui, você vai para um outro lugar que vai falar sobre palavras-chave, não especificamente sobre políticas, tá? Que aqui eu tô na ajuda de políticas do Google Ads. E lembra que eu falei do guia, ó? O guia tá sempre aqui. Clicando aqui, ele vai abrir a IA e aí você pode fazer algumas perguntas que ele vai te ajudar a se aprofundar e entender ainda mais sobre a sua dúvida, se você não tem um par ou alguém ou um grupo onde tem outros profissionais de mídia para você tirar essas dúvidas, tá? E aqui ó, ele vai te explicar basicamente como a marca registrada é usada. Aqui, o Google vai restringir o uso de marca registrada em um anúncio de um concorrente direto, né? Então aqui colocar o nome do teu concorrente ali no título do teu anúncio, né? E os anúncios que usarem marca registrada de forma confusa, enganosa ou falsa. Aqui eu entendi que às vezes você pode fazer alguma pegadinha, né? Ou às vezes a marca tem um apelido que pegou, né, muito fácil com o público, e aí você use isso lá no seu título, né, para atrair clique, né, e até é o próximo exemplo que eu vou dar, que aconteceu entre Mercado Pago e PagSeguro, que é esse exemplo aqui, ó. Que aqui a gente tem o caso e até a fonte aqui é o site do Brunner Digital, né? Eu vou deixar também a referência aqui, inclusive, parabéns pelo texto, tá muito bem redigido, né? Mas aqui ele traz um caso mais antigo. Esse caso aqui da Kita e da 99 é um caso mais recente, foi agora no final do ano, no final de 2025. E esse aqui é um caso mais antigo, para você ver que isso é uma coisa que não é nova, isso acontece já há muito tempo. Eu já tive essa notificação do cliente lá por meados de 2018, tá? Então, assim, faz tempo pra caramba isso aí, tá? Em 2020, aqui, a segunda Câmara de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que empresas do setor de pagamento não poderiam mais usar os termos moderninha e minizinha nos anúncios patrocinados do Google, né? E aqui ele vai fazer a explicação que remete àquilo de prática fraudulenta e enganosa, né? Porque quando a gente colocava... Bom, eu não sei se foi assim, mas eu estou supondo, não estou, né, afirmando, tá bom? Eu gosto de deixar isso muito claro porque eu não tenho advogado. Mas o uso dessas palavras que moderninha e minizinha poderiam estar, não sei se a concordância está ok, mas tudo bem, vamos prosseguir. Moderninha e minizinhas estavam nos títulos aqui das campanhas do Mercado Pago, só que comumente essas moderninha e minizinha eram maquininhas que estavam muito atreladas ao PagSeguro. Então, provavelmente, o Mercado Pago, né, as campanhas de mídia paga no Google do Mercado Pago estavam usando isso aqui nos títulos ou como palavras-chave, né? E o PagSeguro identificou isso e já abriu um processo contra o Mercado Pago como essa prática de concorrência desleal, né? Que aqui, ó, o tribunal entendeu que o uso dessas palavras-chave configurava concorrência desleal, pois aproveitava indevidamente a força de marca do PagSeguro para direcionar os clientes e concorrentes. Então essa explicação, ela entra muito aqui nessa parte que tá dizendo aqui, ó, anúncios que usarem a marca registrada de forma confusa, enganosa ou falsa, tá? E novamente, eu só estou trazendo aqui uma alusão do que pode ter acontecido, não tenho certeza se de fato foi isso que aconteceu, mas
né? Eu não tenho conhecimentos aprofundados de jurisprudência nesse caso, tá bom? E aí você pode perguntar, tá, mas como é que isso acontece? Eu consigo fazer um registro de marca para o meu cliente para proibir? Sim, você consegue fazer. Aqui você pode tanto vir nessa parte de solucionar problemas de marcas registradas no Google Ads, e aí lá vão ter os links que você vai ser direcionado para esse processo, né? Você pode denunciar o conteúdo no Google, né, que aqui ele fala, o Google só aceitará denúncias contra anunciantes específicos identificados com base nos URLs dentro do país setor em que os proprietários demonstrarem terem direitos de marca registrada, né? Então você pode vir por esse caminho também. E aqui em marcas registradas, ele deveria ter um link para a gente poder fazer o processo aqui de registro de marca. Mas se você usar a IA aqui e colocar lá, eu quero fazer registro de marca, provavelmente ele vai te dar um link já para onde você vai, tá bom? E se você foi notificado, mas você não está usando, faz uma negativação do termo desse cliente a nível de conta e depois contesta uma decisão baseada na política de marcas registradas, tá bom? É uma das formas de você solucionar isso sem que isso seja... que isso vá mais pra frente e acabe gerando pra você aí um processo, tá? Porque existe lei sobre isso, tá bom? E a lei aqui, jogando direto no Google, lei sobre concorrência desleal no Google Ads, ó. Aqui ele tá dizendo pra mim, eu não vou conseguir aumentar muito aqui a minha janelinha, deixa eu ver se fica legal. Beleza, deixa eu diminuir um pouco. Aqui, a legislação aplicável, tá? Então é essa daqui, ó. Lei 9.269 de 1996, né? Lei de Propriedade Industrial, artigo 195, define como crime a concorrência desleal, incluindo desvio de clientela por meios fraudulentos. Então eu acho que tá dentro dessa jurisprudência aqui. E aqui tem o Código de Processo Civil. E aqui quando você pesquisa, você vai ver que no Jus Brasil, ó, tem vários processos sobre essa questão. Tá vendo que esse aqui até tem, ó, concorrência desleal e Google Ads. Então assim, gente... E esse aqui eu não sei de quando eu não vou clicar, porque pode mostrar dados em questões em si. Eu não quero entrar com isso agora. E aqui você vai ver que vai ter outras notícias dentro do Superior Tribunal de Justiça falando sobre conduta desleal no uso de links patrocinados no Google. Então tá vendo? A lei já tem um respaldo aí, então não é algo novo, não é algo que as pessoas podem simplesmente fazer e dizer que, olha, eu não sabia. Gente, tem muito lugar que tem essa informação, tá? Então é muito importante agir de maneira correta para não atrair problemas para o seu cliente, para o seu negócio, tá? Então fica de olho aí, fica esperto, né? Porque isso pode ser muito complicado, tá bom? O vídeo de hoje era mais sobre essa questão mesmo, né? Sobre as políticas aqui, se pode ou não pode usar, né, as palavras-chave do seu concorrente nas suas campanhas, né? Reforçando que você pode, mas não use nos anúncios. E você, a partir do momento que você estiver usando essas palavras-chave do seu concorrente, pode ser que você seja notificado via e-mail, né? Ou pode chegar uma intimação, enfim. Tenta sempre resolver da maneira mais amigável possível, tá bom? E se você for notificado e não tiver usando, por favor, faça negativação a nível de conta, envie um e-mail mostrando os prints de que você negativou, porque em alguns casos sim, tá? Vou colocar o nome do meu concorrente, da minha empresa ali, para pesquisar, ou do meu concorrente, enfim, na pesquisa Google, e vai aparecer anúncios de outros dos meus concorrentes junto com a minha pesquisa ali. Isso pode acontecer, mas é uma questão do algoritmo também, porque tudo que a gente faz na internet, principalmente quando a gente está logado no Google Chrome, se a gente usa ele comumente, ele vai registrando as informações de sites e lugares aonde a gente acessa. Então, assim, nem sempre é uma prática desleal do profissional de mídia ou o gestor de tráfego. É a mesma coisa, mas enfim, né? É sempre bom a gente falar as duas formas, beleza? Então, espero que esse vídeo tenha trago aqui uma luz, né? Muito sucinta, muito prática para o uso, né, de palavra-chave de concorrente. Esse é um formato diferente que eu tô fazendo aqui. Eu vou trazer sempre algumas dúvidas, algumas coisas. Se você gostou, deixa aí um comentário, um joinha, alguma coisa, tá? Lembrando que todos os links que eu mostrei aqui eu vou deixar referenciados aqui embaixo nos comentários. Tamo junto, até mais, tchau, tchau.